Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o vídeo dedicado ao maior de Minas, ao Cruzeiro, ontem que fez o primeiro jogo oficial de 2017 a contar para o Campeonato Mineiro e venceu a equipa modesta de Vila Nova por 2-1. Foi um Cruzeiro que Mano Menezes escalou Rafael na baliza, Ezequiel na direita, na esquerda Diogo Barbosa, Léo e Manuel dupla de zagueiros, dois pivôs defensivos, dois volantes Henrique e Cabral, uma linha de 3 com Arrascaeta no corredor central, Alisson mais à esquerda, Robinho mais à direita e o centroavante Sobis era o elemento mais ofensivo da equipa do Cruzeiro. Eu hoje não trago as imagens com as setinhas, com as rodinhas, como o posicionamento dos jogadores. Porquê? Porque ontem, ao ver o jogo, eu tomei nota no meu caderno os momentos, os minutos aos quais eu queria gravar a tela e deixei para gravar no dia a seguir, hoje. E hoje reparei que não tenho acesso à repetição do jogo na íntegra, ou seja, do primeiro tempo e do segundo tempo. Eu tinha que fazer como fiz ano retrasado, ano passado, em 2016. Estou a ver o jogo e estou a gravar a tela no momento que eu quero que seja gravada e não deixar a gravação das telas para o dia seguinte. Por isso, não tenho acesso ao jogo hoje, eu vi o jogo, mas não tenho acesso à repetição para poder gravar a tela e falar um pouco sobre o modelo de jogo de Mano Menezes, os comportamentos e princípios de jogo que a equipa ontem do Cruzeiro colocou dentro de campo frente ao Vila Nova. Não há nenhuma novidade daquilo que eu vi do Cruzeiro, os comportamentos e princípios são os mesmos, os jogadores são os mesmos, à exceção de Diogo Barbosa. O técnico Mano Menezes é o mesmo do ano passado e então trouxe-me alguns fantasmas que eu não gostei nada de ver o Cruzeiro ontem no seu primeiro jogo oficial. É pena porque eu vi as bancadas com poucos torcedores. Os que lá estavam são os valentes, aqueles que estão com um clube até à última consequência. Os outros também estão, mas é pena que não estejam presentes para lotar o estádio e ver o maior de Minas a jogar. Mas falando, na minha opinião, hoje sem imagens, mas eu queria fazer na mesma o vídeo, queria-vos falar sobre a minha opinião sobre o Cruzeiro de ontem à tarde às 5, e então eu não gostei, sou sincero, não gostei do Cruzeiro. Em termos coletivos é uma equipa lenta, uma equipa que na circulação de bola anda a uma velocidade muito baixa. Vi os dois zagueiros Léo e Manuel a trocarem a bola com muita lentidão, um processo que eu nunca tinha visto o Cruzeiro jogar desta forma. Depois os laterais num processo ofensivo, quando Alisson na esquerda fletia para dentro para Diogo Barbosa subir, ou do outro lado Robinho quando fletia para dentro para Ezequiel subir, não houve aquela dinâmica, não tivemos rotinas ofensivas muito bem identificadas e isto é grave. Porque o processo é o mesmo do ano passado, porque o técnico Mano Menezes é o mesmo. Não gostei depois da dupla de volantes que quando vinham buscar jogo atrás vinham com uma velocidade muito baixa, um processo muito lento, uma dinâmica de morrer, uma lentidão que eu nunca tinha visto o Cruzeiro jogar desta forma. Depois a saída da primeira fase de construção para a segunda, também um processo muito devagar, muito lento. Parecia que o Cruzeiro estava a fazer um jogo treino, ou então estava a menosprezar o adversário por ser o Vila Nova. Continuo a não gostar, e falando um pouco das individualidades, continuo a não gostar de Cabral. Cabral não dá nada a esta equipa. Apesar de Cabral ter feito o golo, não significa que ao fazer o golo seja o melhor jogador do mundo.
Não, porquê? Porque se o Cruzeiro não marcasse nesse momento, iria procurar novamente marcar o seu golo para estar na frente da partida, frente ao Vila Nova. Não é o facto de Cabral ter marcado, porque se não marcasse o Cruzeiro ia na mesma à procura do seu golo. E então eu vejo e leio alguns comentários como Cabral marcou o golo, se não tivesse marcado o Cruzeiro empatava frente ao Vila Nova. É uma mentira, futebol não é matemática, como eu já expliquei, é uma mentira grande. Portanto, Cabral não dá nada a esta equipa e vai prejudicar depois o trabalho de Henrique, porque Henrique tem que fazer o trabalho a dobrar. Porquê? Porque Cabral não é rápido, não é intenso, não é agressivo, não tem velocidade e Cabral só tem um ponto positivo, que é na qualidade de passe. E isso não chega para depois cobrir buracos na zona mais centralizada à frente da defesa. E então quando o Cabral não consegue desempenhar a função de volante na cobertura dos espaços, Henrique vai ter que fazer o dobro do trabalho e então Henrique só se vai prejudicar. Eu não me esqueço que no ano passado eu referi que Henrique cresce quando Romero atuava ao seu lado. Porquê? Porque Romero é um jogador mais agressivo, mais rápido, mais intenso e aí é como uma balança, dois pesos que se equilibram entre a dupla de volantes com Henrique e Romero. Hudson está no banco, então tivemos Hudson e Romero no banco para assistir a um jogador como Cabral. Continua a ter a minha opinião, é um jogador muito fraco para a grandeza do clube como o Cruzeiro. Depois, na zaga, nos dois zagueiros e nos dois laterais, não tenho uma opinião tão negativa como tive de Cabral. A zaga teve alguns momentos e os fantasmas que falo são nas transições defensivas do Cruzeiro, transições ofensivas do adversário, quando a dupla de volantes não está a funcionar. Depois a linha da zaga, os defesas do Cruzeiro vão apanhar com contra-ataques das equipas adversárias. Fez-me lembrar um pouco a época de Paulo Bento, quando o Cruzeiro queria ter bola e mandava no jogo, depois quando perdia a bola era um caos, era um susto de medo aquela linha defensiva, e ontem tivemos momentos como esses que não me agradaram em nada. Depois uma linha média que Robinho continua a fazer um papel importante defensivamente, primeiro defensivamente e depois com bola é um jogador que se consegue soltar para a organização ofensiva do Cruzeiro. Outra situação que não gostei é Arrascaeta. Continuo a dizer que Arrascaeta não pode jogar no corredor central à frente dos volantes. Porquê? Porque Arrascaeta é um jogador explosivo, é um jogador de drible, é um jogador de velocidade mais rápida com bola nos pés, é um desequilibrador, é um jogador que vai para cima do adversário e aí vai tirar vantagens nos corredores laterais. Porquê? Porque no centro do terreno, no corredor central, precisava de um jogador mais cerebral, um jogador que pautasse o jogo e que acelerasse quando fosse preciso, um jogador de último passe, um jogador que jogue entre linhas, que procure o espaço vazio para criar linhas de passe. E Arrascaeta não faz essa função, nunca fez essa função, e Mano Menezes continua a ser teimoso em colocar Arrascaeta no corredor central. Alisson na esquerda é mais do mesmo, é um jogador de velocidade, não conseguiu criar desequilíbrios ontem à tarde e depois é um jogador propício a lesões. Alisson tem um toque, tem que sair porque está lesionado e o Cruzeiro precisa de jogadores com mais fibra, os jogadores mais experientes. De tudo aquilo que falei no início da época, no final da época passada, sobre as contratações que o Cruzeiro precisava de mais experiência, jogador com muitos minutos no Brasileirão, que desse também mais experiência à equipa de Mano Menezes. Está visto que Sobis na frente sozinho não funciona. Sobis é um atacante, não é um ponta de lança, não é um jogador da área. Eu costumo dizer que Sobis era um bom atacante se jogasse ao lado de uma referência, no caso de Ávila, por exemplo, e aí teria que jogar com dois homens na frente, dois avançados, e acho que Mano Menezes não vai prescindir do seu 4-2-3-1.
4-3-1. Não vai prescindir mesmo. Ele já deu provas que é esta a estrutura que Mano Menezes gosta e vai jogar só com um avançado na frente, que na minha opinião o Ávila vai ganhar lugar nessa posição e Sobis, jogador experiente, preponderante, vai certamente ocupar os corredores laterais pela cabeça de Mano Menezes. Ele não quer tirar a Arrascaeta do meio, não sei como é que vai ser com o Tiago Neves, se joga no meio ou cai para um dos corredores, mas Sobis claramente vai cair para um dos corredores, porque eu não estou a ver Sobis sozinho na frente nesta estrutura tática. Portanto, aquilo que eu não gostei foi da passividade, da calma, da lentidão do processo com bola, na circulação de bola e na procura do espaço por parte do jogador do Cruzeiro. Não gostei. Desculpa que é o primeiro jogo da temporada, os índices físicos não estão a 100%, mas por outro lado o entrosamento da equipa já tem que existir, os jogadores são os mesmos, o técnico é o mesmo, não há adaptações. Porquê? Porque Diogo Barbosa entrou bem. Aqui o que eu acho mais estranho é, por muitas modificações ou poucas que Mano Menezes faz dentro da equipa, eu ontem não notei nada e notei ainda pior, um Cruzeiro pior que pegou nas minhas esperanças, baixou um pouco os níveis e fico alerta sobre uma pequena preocupação daquilo que poderá vir em 2017. Ou a equipa no geral incute comportamentos de mais agressividade, de mais intensidade, de mais velocidade, com a troca de alguns jogadores por posição. Cabral tem que sair do time, Arrascaeta tem que jogar numa outra posição, Sobis não pode jogar na frente sozinho, Alisson não tem qualquer hipótese de jogar neste Cruzeiro. Alisson, Elber são jogadores de reforço durante a partida, são jogadores que podem saltar do banco e depois fazer a diferença. Mas no geral o vídeo vai longo, vamos com 12 minutos aproximadamente e não trago imagens. Não quero que o vídeo seja um secante para vocês. A única opinião que tenho é que não gostei do jogo de ontem, não gostei do Cruzeiro, não gostei da passividade, da lentidão, da falta de rotinas, falta de dinâmica do Maior de Minas e depois uma escalação que Mano Menezes vai ter que rever. Vamos ter o jogo para a Copa, né, da Primeira Liga, que é um derby de Minas Gerais, com o grande rival, e não vou destacar aquele nome que vocês tanto falam, é o Atlético Mineiro. Há que ter respeito pelo rival, mas eu não vi ontem um Cruzeiro com aquela expectativa que tinha, por isso é só uma opinião baseada no jogo de ontem e espero que no futuro tudo aquilo de mal que eu falei, espero que Mano Menezes resolva, não só Mano Menezes, como todo o elenco, toda a estrutura, e aquilo que nós queremos, torcedores, é que o Cruzeiro vença. Entrou com o pé direito em termos de resultado, em termos dos 3 pontos, em termos de vitórias, mas não é este o Cruzeiro que certamente vai demonstrar a toda a gente aquilo que irá fazer durante esta temporada. Da minha parte, muito obrigado. Fica mais um vídeo, mais um registro, mais uma opinião sobre o Maior de Minas. E para a próxima já teremos imagens sobre o jogo e falar um pouco mais tecnicamente daquilo que Mano Menezes pensa. Da minha parte, o meu muito obrigado.